Olá, pessoal! Nós vamos falar agora de diversidade cultural. Como foi a formação da identidade nacional brasileira? Sejam bem-vindos. A maioria das pessoas se lembra como foi a chegada dos portugueses no Brasil, se lembra das aulas de história sobre isso. Os portugueses vieram para cá, diz a história oficial, por engano, né? Eles queriam ir para as Índias, mas acabaram no território brasileiro. E assim que chegaram aqui e descobriram a existência deste lugar, eles transformaram o Brasil, em uma colônia de exploração. Então as pessoas, os próprios portugueses começaram a vir para explorar o pau-brasil, para explorar as riquezas naturais. As pessoas que vinham para cá não vinham com a intenção de estabelecer uma família, de formar uma colônia para que eles mesmos vivessem o resto de suas vidas. Eles queriam simplesmente, pegar as riquezas e voltar para Portugal para poder, investir essas riquezas e gastar essas riquezas. Então o Brasil, ele é uma colônia de exploração, ao contrário dos Estados Unidos, que foi uma colônia de povoamento, porque famílias inteiras imigraram para os Estados Unidos para poder estabelecer o seu lar. Então, cuidaram muito melhor do país do que o Brasil foi cuidado. Um dos resultados dessa falta de cuidado foi em relação aos indígenas, os povos nativos. Eles foram praticamente exterminados para que os portugueses pudessem explorar a terra e as riquezas naturais. Eles acabaram por assassinar milhares e milhares de povos indígenas. E muitos indígenas foram feitos de servos e muitas mulheres indígenas violentadas. Já houve aí um início de miscigenação entre os portugueses e os indígenas, mas de uma forma bastante violenta. Então, o nascimento do Brasil como nação foi assim: foi violento, foi baseado em exploração, e não foi nada amigável entre os dois povos originais dessa nação brasileira, que são os indígenas nativos aqui, e os portugueses que vieram para cá para explorar a terra. Além do Brasil, os portugueses também tinham colônias de exploração em países da África, tanto que muitos países da África falam português. E lá também houve violência, houve mortes. Muitos africanos eram capturados e escravizados pelos portugueses e levados para a Europa para trabalharem, para esses portugueses, antes mesmo da colonização do Brasil começar. Quando eles começaram a explorar o Brasil e descobriram, iniciaram um cultivo de cana-de-açúcar, eles trouxeram africanos escravizados para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar. E eles foram bastante maltratados, Bom, a gente conhece todas as atrocidades que foram feitas pelos brancos em relação aos povos africanos, tanto no Brasil como no resto da América, né? Mas esses povos, eles sobreviveram, eles se multiplicaram e hoje eles fazem parte dessa tríade que foi a que formou a base da nossa cultura, do africano, do indígena e do português. É a base, mas não são os únicos componentes da nossa cultura, que a gente vai ver agora nos próximos slides, que o nosso país é extremamente diversificado culturalmente, porque é fruto de uma grande variedade de povos. Mas os primeiros a começarem a formar a nossa sociedade foram estes. E até hoje são
bastante presentes, influenciam bastante a nossa base cultural. Bom, o Brasil ele nasce em 1500, porque já havia um território, né, onde fica o Brasil. Esse território era povoado por nações indígenas, mas o conceito de nação, ele começa a se formar em 1500 com a chegada dos portugueses. Não foi um período fácil, como a gente já viu nos slides anteriores. A base da nossa nação é construída em cima de muito sangue, de escravidão, de exploração, mas é a nossa base. Então, essa base é firmada em cima dos indígenas, dos africanos trazidos escravizados e dos portugueses que vieram explorar o território que no futuro seria o nosso território brasileiro. Em 1808, a família real portuguesa ela vem para o Brasil com a corte e ela traz a cultura europeia, a cultura, mais especificamente a cultura portuguesa, da corte portuguesa. Então, aí o Brasil começa a ter grandes manifestações artísticas, literárias, escolas, grandes no sentido de que são opulentas, né? Um aspecto que não tínhamos aqui, já que a cultura presente, então, era somente a dos indígenas e a dos escravos, né? Que as pessoas escravizadas que tentavam manter a todo custo a sua cultura. E os poucos portugueses que também prezavam a sua própria cultura e tentavam também manter essa cultura. Com a corte, não. Com a corte, a coisa toma um tamanho um pouco maior e se expande mais. Então, cidades como Rio de Janeiro, por exemplo, elas são europeizadas, elas passam a ter biblioteca, escolas, mas ainda não era identidade nacional, era uma identidade mais ou menos europeia. A gente pode dizer que a nossa identidade só começou a ser construída a partir do dia 7 de setembro de 1822, com o grito da independência de Dom Pedro I. Embora os primeiros ideais nacionalistas já tivessem surgido, porque esse grito não aconteceu do nada, ele acontece estimulado, incentivado e inspirado em grupos separatistas, grupos que queriam a independência do Brasil. Então, a gente já tinha uma base para a independência, tá? Mas essa é a data oficial para que a gente possa adquirir uma identidade nacional propriamente dita e de forma oficial. Então, a partir daí, o Brasil passa a ser realmente uma nação independente e uma nação autônoma. Então, a gente já comentou que, em seu início, o Brasil tinha uma grande influência cultural de basicamente 3 povos: os portugueses, os africanos e os indígenas. Espanhóis vieram para o Brasil também, toda a América do Sul, o resto da América do Sul foi colonizada por espanhóis, então havia uma grande quantidade de espanhóis também frequentando o território brasileiro. Mas em 1888 houve a libertação dos escravos, a abolição da escravatura, que foi assinada pela princesa Isabel, e a partir daí os agricultores precisavam de mão de obra paga nas lavouras. E o Brasil começou a receber uma grande quantidade de imigrantes europeus que vinham em busca de uma vida melhor, de melhores oportunidades, e acredito que a partir daí o Brasil começou a ser um lugar de povoamento propriamente dito, porque os povos africanos e os afrodescendentes que já haviam nascido aqui tinham liberdade para buscar uma vida que eles queriam, né? Não que eles eram obrigados a ter. Os imigrantes europeus vieram em busca de uma vida melhor, vieram com suas famílias, vieram dispostos a cultivar a terra
e a construir o seu lar aqui, né? Havia ainda muito conflito, havia muita marginalização, muita exclusão social, mas o Brasil começou a ser povoado, não só explorado. Então, o Brasil recebeu uma grande quantidade de imigrantes italianos, alemães, ingleses, holandeses. Muitos migraram para o sul, outros ficaram em São Paulo, Minas Gerais. Os holandeses, por exemplo, têm uma atuação forte ali no Nordeste, Norte. O Brasil começa a ser uma grande miscelânea de povos e de culturas. Obviamente, a influência cultural e também política de Portugal permaneceria ainda por vários anos, mas o Brasil começava a ter outros sons, ouvir outras línguas e ver outras manifestações culturais. A língua portuguesa, ela passa a ser a língua oficial e é até hoje, é um símbolo nacional, mas a língua portuguesa se mistura a outras línguas, tanto que nós temos a ocorrência de várias palavras de origem árabe, de origem africana, indígena, italiana, alemã, eslava. Então, a língua portuguesa brasileira é uma língua totalmente única, como a gente vai ver mais à frente. E embora haja também variantes dessa língua de acordo com as regiões brasileiras, ela ainda permanece um elemento de coesão no território nacional, porque em qualquer lugar do território nacional, salvo os territórios protegidos, em que se preserva ainda a cultura indígena, a língua portuguesa ela é reconhecida e falada no território nacional. Então, ela é um elemento de unificação, de coesão do povo, mesmo tendo variações. A nossa língua, além de ser um elemento de unificação e de coesão nacional, como eu disse, ser um símbolo nacional, ela dá origem a um outro aspecto, que é o aspecto literário. Então, a literatura brasileira, ela surge já com bastante força. Nossa literatura é bastante variada, assim como nossa cultura, e ela tem grandes clássicos e grandes nomes, porque teve, ao longo de toda a sua história, grandes autores, grandes escritores. A gente pode destacar aqui algumas, não vou fazer, gente, uma cronologia literária. Poderia, mas não vou, porque vai fugir do foco, né? Nós temos que manter o foco. Nós estamos fazendo um apanhado histórico que é bastante denso, bastante complexo. Nossa história é complexa, é densa. Já estamos fazendo de uma forma resumida. Então, se a gente for aprofundar na literatura, a gente vai ter que aprofundar na música, na arquitetura, nós vamos ter que aprofundar em cada uma das regiões, porque como o Brasil é muito extenso territorialmente, a nossa história não é homogênea. As coisas aconteceram em ritmos diferentes e de modos diferentes nas regiões do país, e acontecem até hoje, né? Então, aqui eu vou colocar alguns marcos, alguns símbolos literários no que diz respeito à representatividade do povo brasileiro. O Guarani, ele pode ser um símbolo da nossa fundação como povo, né? Porque mistura os dois primeiros elementos, que é o elemento branco e o elemento indígena. O luso-tupi, que é uma mistura de português com a língua tupi-guarani, falada pelo protagonista do livro, o livro tem Ceci e Peri, né? Então, eu não vou dar nenhum spoiler, eu recomendo que leiam. É como se fosse a nossa fundação mesmo, a mistura do branco português com o indígena. E, claro, como não foi tão romantizada, tem bastante violência também. O Guarani virou depois uma ópera muito famosa. Então, é um símbolo cultural muito significativo. Nós temos depois a proclamação da República em 1889,
O século XIX, aliás, um século bastante efervescente culturalmente no nosso país, como eu já expliquei, por causa também da vinda da família real portuguesa, ela veio acompanhada de muita gente e veio também escritores, de prosa, de poesia. Então, começam a surgir livros escritos aqui, inspirados no nosso ambiente. Isso fortalece bastante a nossa literatura. No século XX, nós temos o Cortiço, do Aloysio de Azevedo, que é uma obra de estilo naturalista. O estilo naturalista ele tem uma linguagem mais crua, uma linguagem mais sensorial. Então, você vai ver muita descrição de cheiros, de, de coisas relacionadas aos 5 sentidos, né? E o Cortiço, que no livro se chama Cortiço de São Romão, ele toma formas humanas, né? Ele cresce, ele se desenvolve e ele representa muito a cultura brasileira da época, de uma maneira que até se você for pegar pelo prisma atual cultural, uma maneira às vezes racista, às vezes sexista, tem de tudo ali, né? Tem várias descrições que chocam um pouco a nossa cultura atual, mas que representam bem a situação da época. Vários tipos vivendo sob o mesmo ambiente e sofrendo uma grande influência desse ambiente. O naturalismo é muito determinista, né? Ele acredita que o homem vai de acordo com o meio em que ele vive, ele vai virar o que ele vai virar de acordo com o que o meio proporciona a ele. Nós temos também isso muito marcante na obra Macunaíma, de Mário de Andrade. Mário de Andrade, um dos organizadores da Semana de Arte Moderna. Esse Macunaíma tem muita história dentro dele sobre o nosso folclore, mas também não poupa o brasileiro nato, né? Que seria uma mistura do que tem de melhor e de pior e que não sai lá muito perfeito. São livros muito bons de ler e que representam bastante esse Brasil do final do século XIX, início do século XX, que é uma grande mistura de culturas, de influências culturais e que sofre bastante a opressão, vamos dizer assim, do meio em que os personagens vivem. Bom, a diversidade no Brasil, ela vai sendo construída diante de uma grande variedade Olá, peço cultural. desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Variedade cultural, né? Mas a gente precisa dizer que até então o Brasil não tinha uma força política nacional. No século XIX, a gente viu que veio a família real portuguesa, né, o rei Dom João VI, depois ele volta para Portugal, o seu filho fica, Dom Pedro I, ele declara a independência do Brasil. Nós temos uma época de Brasil Império, né, com Dom Pedro I, Dom Pedro II. Nós temos depois a princesa Isabel que assina a abolição da escravatura em 1888. Em 1889, nós temos a declaração, a fundação da República, né?
e a proclamação da República. E a partir daí, o Brasil se transforma numa república federativa, ou seja, constituído de federações, de estados, né, que tem uma certa autonomia. Então, a gente começa a perceber graças a essa autonomia também, uma acentuação das diferenças entre as regiões do país. E isso marca, logicamente, a cultura. Mas não havia uma força política nacional tão grande. Ainda a república estava se formando, a gente tinha a política do café com leite, ali Minas Gerais e São Paulo se organizando para governar o país. E aí a gente tem a figura de Getúlio Vargas, que surge politicamente com muita força na década de 30. E o Getúlio Vargas, ele tinha, dentre outras características que nós não vamos analisar aqui, porque senão a gente também vai fugir muito do assunto, né? Vai para a questão política e não é esse o objetivo da nossa aula. Mas o Getúlio, ele tinha duas características que influenciam muito culturalmente o país. A primeira é que ele era muito populista, então ele gostava de dar ao povo o que o povo gostava de ouvir o que ele gostava de ver. Segundo, que ele era nacionalista, ele tinha um discurso nacionalista, e a política dele girou em torno desse nacionalismo. Então, a política dele refletiu muito na questão da nossa identidade nacional. Ele fortaleceu, mesmo que às vezes à força, essa questão do símbolo nacional, a bandeira, o hino nacional, né, as convenções militares e assim por diante. Então, o governo de Getúlio Vargas, ele fortalece essa questão da identidade nacional. A política dele ajuda a construir a educação nacional, tanto que até hoje nós temos uma estrutura muito parecida com a que foi feita na época do Getúlio Vargas. É durante o governo de Getúlio que nós temos a fundação do MEC, o Ministério da Educação e Cultura, não necessariamente com esse nome, tal qual é hoje, mas que é o que viria a ser, né, o MEC. Ele briga por uma educação mais popular. As escolas até então eram mais elitistas do que vieram a ser depois. Não havia escolas, creches suficientes para os filhos das pessoas com uma renda menor. Então, Getúlio ele constrói escolas públicas e tenta popularizar essas escolas. Os grupos escolares, que seriam o que hoje é o ensino fundamental 1, ganham muita força. A educação infantil, principalmente essa de cuidados da creche, ganha muita força. E então ele tem uma contribuição bastante significativa para a escolarização mesmo da população brasileira. Tá? O Getúlio Vargas, por outro lado, não é um incentivador da diversidade. Né? O discurso dele é de caráter nacionalista mesmo. Ele não considera, não leva em conta outras culturas, o multiculturalismo e o respeito à diversidade. Tanto que ele pensa em uma escola homogeneizadora. O que é isso? Uma escola padrão, onde as crianças sejam todas iguais. O que vamos e convenhamos, mesmo o Brasil tendo menos pessoas naquela época, hoje tem 230 milhões, naquela época devia estar em torno, não sei, 50 milhões, mesmo tendo menos pessoas, ainda era um país muito grande. Talvez menos povoado, mas ainda assim muito grande. E quando a gente tem uma extensão territorial tão grande, a gente não pode pensar numa sala de aula padrão. Na verdade, a gente não pode pensar numa sala de aula padrão em hipótese alguma. Todas as pessoas são diferentes umas das outras. Mas menos ainda quando a gente pensa em caráter nacional. Mas, tirando este fato, ele contribui bastante para a escolarização do povo brasileiro. E isso, claro, interfere na nossa cultura.
Eu adicionei esse slide que fala sobre a era de ouro do rádio no Brasil. E nós temos aí uma lista de nomes famosos na época, de cantores. Eles cantavam na Rádio Nacional, que foi fundada em 1936, durante o governo do Getúlio Vargas, que, como eu já disse, usava o rádio para discursar e para fazer propaganda do seu governo. Essa da foto é a Dalva de Oliveira, que ganhou essa faixa de rainha do rádio, era muito famosa. Depois vocês têm ali no meio a primeira foto da Rádio Nacional. A segunda diz respeito a um link abaixo, do site Cantando e Educando Pedagogia, na verdade um blog. E ali, se você clicar nesse link, vocês podem ver bastante informações a respeito do que foi essa era de ouro do rádio no Brasil. A foto da Rádio Nacional, a de cima, vocês podem ver que tem plateia, né? Então, muitas pessoas iam até a Rádio Nacional para verem os programas, tinha programas de auditório, radionovelas, programas de humor. E, por fim, ali a foto de um livro da Lia Calabre, A Era do Rádio, e quem tiver interesse pode comprar esse livro, porque ali tem explicadinho como foi essa era da, do nosso Brasil e que ficou marcada, né, na nossa cultura. É importante que a gente fale que o Brasil, das manifestações artísticas, ele começa através do rádio, com grandes cantores, como a cantora Dalva de Oliveira, que faz bastante sucesso na era do rádio. E isso vai até mais ou menos a década de 50, quando começa a se popularizar as TVs, as televisões. Tanto a televisão no sentido de empresa, quanto a televisão no sentido de eletrodoméstico, tá? Então, assim, até mais ou menos a década de 50, a gente tem notícias dadas através do rádio e acesso ao lazer e cultura também através do rádio. Na década de 1950, o Brasil vive um crescimento cultural e econômico grande, principalmente por causa do governo de Juscelino Kubitschek. O samba e o futebol ganham status de símbolos nacionais, já eram apreciados nessa época do rádio, né? A gente tem grandes nomes no nosso samba, como Pixinguinha, e o samba já tinha a cara do Brasil. O futebol já era um esporte bastante apreciado aqui, mas nós sediamos a Copa do Mundo de futebol em 1950 e isso causou um grande frisson. Só que a final foi triste, né? Porque o Brasil perdeu de 2-1 para o Uruguai e isso causou uma grande comoção nacional. Mas o futebol nunca mais deixou de ser um símbolo nacional. A televisão, como eu já disse, ela começa a se difundir nos lares brasileiros, muito diferentemente do que acontece hoje, né? Era um aparelho caro, um aparelho para poucos, e não havia TV a cores no início, né? Era preto e branco. Mas nós temos aí, na década de 50, a fundação da TV Tupi, que foi a primeira grande emissora do país, e ela traz para o povo brasileiro um entretenimento que já era comum no rádio, né, a telenovela. No rádio havia novelas também, mas na televisão ganha uma força tão grande que, inclusive, até hoje, nós temos a telenovela como uma grande participante da nossa cultura. Nós podemos dizer que até a chegada das plataformas de streaming, como a Netflix, que é uma coisa bastante recente, telenovela influenciou muito a nossa cultura, maneira de se vestir, o modo de falar, acessórios, tendências. Então, a telenovela ganha também um status de símbolo nacional por, a partir da década de 50, se tornar muito popular no país. No caso da música, eu também não vou me aprofundar tanto, como eu disse também que não
aprofundaria na literatura, eu acho importante a gente trazer os símbolos nacionais, porque nós estamos falando da formação da identidade cultural do Brasil. Então, assim, a partir da década de 1950, finzinho de 1950, década de 60, nós temos 3 grandes movimentos musicais que influenciam muito culturalmente, principalmente os jovens. Primeiro, a bossa nova, já na década de 50. É um ritmo originado do samba, daquele samba raiz, ele é essencialmente carioca, tem como nomes fortes o Vinícius de Moraes, que é um poeta, e o maestro Tom Jobim, cariocas, com toda a expressão do culturalismo do Rio de Janeiro, criam músicas ambientadas nisso. Nós temos a famosa Garota de Ipanema, que se tornou um sucesso internacional, fez com que a bossa nova fosse conhecida internacionalmente, foi traduzida para outros idiomas, foi interpretada por outros cantores, tornou o Rio de Janeiro muito famoso, o Corcovado, o Cristo Redentor. A cidade do Rio de Janeiro virou um símbolo nacional associado à música bossa nova. Então, os dois são grandes símbolos da nossa identidade cultural até hoje. A Jovem Guarda, que surge na década de 1960, que não era só música, a música deles era inspirada no rock and roll meio Elvis Presley, americano. Mas ditou moda, ditou comportamentos, haviam filmes com o Roberto Carlos, o Erasmo Carlos e a Vanderleia, que são os nomes mais, vamos dizer assim, mais associados a toda a corrente da Jovem Guarda, mas que também tem outros cantores, como Rony Von, por exemplo, que era muito famoso também e muito, vamos dizer assim, desejado pelas mulheres, porque era muito bonito. Então, assim, era um frisson que seriam hoje as boys bands ou K-pop, era a Jovem Guarda no Brasil. Aí depois nós temos a Tropicália, que é um movimento musical que surgiu no final da década de 60 e ficou muito famoso por contestar o regime militar. E naquela época tinham os grandes festivais musicais. Esses festivais eram muito populares, as pessoas paravam, sabe? O que seria hoje uma final de reality show eram os musicais. E esses musicais revelaram grandes nomes da nossa cultura. Mas dentro da Tropicália, nós temos nomes como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Os Mutantes, Torquato Neto, Tom Zé, Jorge Ben, Gal Costa, Maria Bethânia. Os ritmos eram bem ecléticos, eles misturavam samba, bolero, rock, baião, entre outros, mas a MPB, né, a música popular brasileira, que era o foco desses festivais, ganha uma força muito grande e também se torna um grande símbolo da nossa cultura. Nesse slide vocês têm um pouquinho sobre os grandes festivais de música, festivais da canção da década de 1960, que é considerado uma década em que nasceu a MPB. Nós tivemos grandes nomes da nossa música popular participando desses festivais, ganhando esses festivais. Como vocês podem ver ali, no canto à direita de vocês, a Elis Regina, uma grande voz da nossa música, ganhou o festival com a música Arrastão. Ali no link vocês podem acessar e ter mais informações sobre esse festival que foi muito famoso e ele é tido como festival que onde nasceu mesmo a música popular brasileira. Nas fotos do meio nós temos Jair Rodrigues, Nara Leão e Chico Buarque no festival. Caetano Veloso no festival de 1968, que foi um festival bastante turbulento. Esses festivais tinham uma participação muito grande da plateia, então o público, quando ele adorava uma música, ele ovacionava, quando ele não gostava, ele partia para a vaia mesmo. Então eram muito assim entusiásticos esses festivais, né? Aqui no canto esquerdo a gente tem
É um texto da Bruna Borges, que está nesse site aqui, Historiando na Net 07, e um trechinho do texto que ela escreveu está aqui, que fala que os festivais apresentaram grandes nomes, né? Além desses que a gente viu, tem o Geraldo Vandré, músicas famosas ganharam esses festivais, como a banda do Chico Buarque, Disparada. Então é muito interessante, eu sugiro que vocês acessem esses links e vejam mais informações a respeito desses festivais de música que marcaram a nossa cultura. As décadas seguintes foram marcadas pela retomada da democracia e por mudanças na área social. Então, o Brasil passa, a partir da década de 1980, a ter uma grande cobrança popular por eleições diretas, né, através do voto popular, e isso acontece, e nós passamos a eleger os nossos presidentes democraticamente. Acredito que a partir daí ganham força grandes mudanças sociais relacionadas à inclusão social, inclusão escolar. Começa-se a discutir muito a inclusão escolar, a gente tem os primeiros marcos dessa inclusão na Constituição Federal de 1988, defesa dos direitos das minorias, combate à violência contra os pretos, homossexuais e as mulheres, proteção à criança. Nós temos aí a divulgação em 1990 do Estatuto da Criança e do Adolescente, uma nova legislação educacional em 1996. Então, são décadas mais recentes, a maioria das pessoas se lembram. Se não se lembram também, o acesso a elas é um pouco mais vívido, porque as referências a essas últimas décadas ainda são muito frequentes no nosso contexto cultural, mas o fato é que, atualmente, o Brasil é uma grande mistura de hábitos, de tradições, de religiões, de costumes, de comportamentos. Então, ele é um país de pluralidade cultural. E mesmo havendo conflitos, é um país onde se aceita essa pluralidade, né? A maioria, dada a quantidade de pessoas que nós temos vivendo no Brasil, 230 milhões de pessoas, os conflitos são poucos, são mínimos, porque apesar da gente ter muitos conflitos atualmente ligados a tendências políticas, culturalmente ainda é um povo que se respeita mais, principalmente se a gente for comparar a outros povos do Ocidente. Então, é um país de diversidade cultural, de pluralismo cultural, e isso fica forte e fica visível em qualquer esquina do nosso país. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!